E no segundo tempo a gente pode mostrar, não só no segundo, né? Ele já começou a mexer no primeiro tempo, mas a gente pode mostrar como ele trabalhou. Ele fez as 5 alterações ontem e, obviamente, quem entrou cheio de gás mudou o jogo, né? Então, no banco ele tinha o Lomba, o Garcia, o Murilo, o Naves, o Caio Paulista, o Vanderlan, que entrou aos 33 do segundo tempo, Gabriel Menino, o Fabinho, o Luiz Guilherme, que entrou aos 20 do segundo tempo, o Lázaro, que entrou aos 33, o Estevão, que entrou aos 20 do segundo tempo, e o Flaco Lopes, que entrou aos 33. Posso dizer que o mundo da regra de 5 substituições está mudando essa relação com a altitude? Eu acho que o caminho hoje é justamente se administrar isso. Você conseguir manter ritmo do time, repor ou alterar alguma coisa a partir das 5 substituições. Isso não tinha uns anos atrás. Você não conseguia mudar meio time de linha. Você não conseguia mudar tantos jogadores. Hoje vai mudando a realidade da altitude. Questão cardiorrespiratória, você está falando, né? Não, sem dúvidas tem influência. Sem dúvidas tem influência. Você trouxe uma informação, Paulo Vinícius Coelho, hoje na Rádio CBN, eu não sabia dessa informação, do São Paulo do Telê. Que o São Paulo do Telê, que era uma referência, já era muito à frente dos outros, tinha o Moraci Santana como fisiologista, fizeram um estudo quando o São Paulo jogava na altitude e o Palhinha voava na altitude, não tinha problema com a altitude, porque isso varia de organismo. Então levava o Palhinha para a altitude e o Palhinha voava. Então não é de hoje que você já tem essa ciência no futebol. Já há muito tempo você tem estudos, é claro que com o passar do tempo os estudos vão se aprimorando, mas já há muito tempo o futebol trata a altitude com ciência. Não é que começou agora, não. Também é bom deixar claro. Já há muito tempo isso é estudado. O Richarlison estava falando com relação à correção, principalmente de cruzamentos. O Abel explicou muito bem na coletiva. E assim, o Abel, quando ele vai para a coletiva focado em explicar o jogo, em falar de futebol, assim, as coletivas dele são excelentes porque ele faz uma leitura muito ampla do time dele e explica o adversário também. E ele explicou a correção que ele fez pelo lado esquerdo, que eu estava dizendo no comentário anterior, que foi por onde o Palmeiras estava sofrendo muito no primeiro tempo. E aí ele explicou, se a gente for imaginar um quadrado que forma o corredor pelo lado esquerdo, do zagueiro pela esquerda, que era o Luan, com o lateral pela esquerda, que era o Piquerez, o volante, que era o Moreno, com o jogador de ponta, que era o Rony, esses 4 jogadores, se a gente imaginar um quadrado, esse corredor, esses jogadores não estavam conseguindo cobrir esse espaço. E quando eu digo que o Palmeiras, mesmo antes das alterações, da entrada do Estevão e do Luiz Guilherme, já tinha melhorado, é porque, além da postura de ser um time, passar a ficar mais com a posse de bola, ou seja, você tá menos, se você está com a bola, você está menos tempo correndo atrás do adversário, você está se desgastando menos. O Palmeiras também conseguiu corrigir esse lado esquerdo. Então, antes das alterações, o Palmeiras já era um time melhor. E a partir das alterações, aí eu acho que é uma discussão que vale, embora sejam jogadores muito jovens, o Luiz Guilherme e o Estevão, mas o Luiz Guilherme, principalmente, a entrada dele no lugar do Veiga, assim, melhora demais o time. O Veiga ontem não conseguiu fazer o meio-campo do Palmeiras jogar. A gente pode não vem conseguindo, né? Mas a gente não pode discutir que talvez ontem amenize um pouco com relação à questão da altitude, a questão da própria estratégia, a postura do time ser um pouco mais reativa, mas o Luiz Guilherme consegue dar um ritmo em termos de agressividade, de ofensividade para o Palmeiras que o Veiga não conseguiu dar no jogo de ontem. A goteira continuou aberta do lado esquerdo, porque no segundo tempo ainda tem lances do Del Valle chegando um pouco. Mas muito ele deu uma ajustada. Muito menos. Quer ver os números? Só para terminar esse assunto, no primeiro tempo e no segundo. No primeiro tempo, passei do Del Valle. E no segundo, o Palmeiras é mais perigoso que o Del Valle, mesmo em Quito. Então, no primeiro tempo, a posse de bola total do Del Valle, 9 finalizações, só uma do Palmeiras, a do Endrick. Olha a quantidade de passe. A do Endrick, que é um gol salvador, um gol que muda o jogo no finzinho da primeira etapa. E no segundo tempo, o jogo é outro. O Palmeiras realmente consegue fazer uma partida completamente diferente. O Del Valle tem mais finalizações, o Palmeiras tem mais finalizações certas. E o Palmeiras reequilibra e passa a ter um time mais perigoso. Em que pese o Del Valle ter tido mais finalizações, no segundo tempo o time mais perigoso foi o Palmeiras. Que no Diga, segundo Ricky. tempo, Lino, não pode falar. Que no segundo tempo eu acho que as oportunidades que o Del Valle acaba conseguindo criar ali também pelo lado esquerdo, eu acho que tem mais a ver com a exposição natural que o Palmeiras gera, porque sai mais pro jogo e porque o lado forte do ataque do Del Valle é justamente pelo lado direito. Eu acho que tem muito mais a ver com essa exposição do Palmeiras do que era no primeiro tempo, onde o Palmeiras entra com uma estratégia de não ser um time exposto e ainda assim cede muitas oportunidades para aquele lado. Uma coisa que eu acho que os jogadores e, claro, os times brasileiros têm que entender na altitude, porque você fala muito de desgaste. Como o seu organismo reagia na altitude? É engraçado que eu estava falando com a Jéssica aqui no camarim,
Dependia. Eu acho que quando eu fiquei mais tempo na cidade para jogar, eu respondi pior. Ah, sem dúvida. Quanto mais tempo você passa... Quando eu cheguei lá e já fui direto pro jogo, eu respondi melhor. Sim. Essa estratégia sempre foi durante muito tempo utilizada pelos clubes brasileiros, de chegar antes para ficar mais tempo. Cientificamente falando, o organismo ele responde, acho que só depois do 15º, 16º dia que você já acostuma de verdade. E no Brasil... Passar 2 semanas para... É por isso, por exemplo, que o Brasil na Copa de 70 chegou muito antes do Mundial para já se adaptar a altitude que enfrentaria. Ficou muitos dias lá se preparando. E aí, falando sobre isso, entra naquilo que o Palmeiras fez, principalmente no segundo tempo. Porque há uma ideia errada do time, claro que algumas vezes vai dar certo, de você segurar o jogo e sair vertical sempre. Isso é um erro na altitude. Porque se você sair vertical na intensidade e não fazer o gol, você vai ter que correr para trás de novo e ficar se desgastando porque o time adversário vai ficar com a posse de bola. Foi que muitas vezes aconteceu com o Flamengo ontem. Sim, bola longa. Entendeu? E aí o Palmeiras conseguiu equiparar o jogo por causa disso. Porque além das modificações que foram feitas depois, né? Mas mesmo no começo do segundo tempo, já começou a ficar com mais posse de bola. Tocou um pouquinho, trocou, fez o time respirar, não ficou sufocando e sendo sufocado toda hora. Então, assim, tem que ter um entendimento do jogo. É claro que se você está fazendo um trabalho tático para apostar na velocidade quando roubar a bola, não tem problema nenhum. Só que você vai saber que você vai correr risco. Porque essa recomposição, principalmente desses jogadores que fazem essa saída de bola, vão cansar com muito mais facilidade. Então é um risco que você corre. É o que o Flamengo fez, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras não. O Palmeiras tentou fazer, não deu certo, tomou um sufoco, entre outras coisas, não só isso. Mas no segundo tempo equilibrou porque ficou com a posse de bola, soube atacar, soube ler o jogo, soube apostar na fragilidade que o Independente Del Valle também tem. Porque não é porque o Independente Del Valle joga na altitude que tem facilidade de jogar que não vai cansar. Não é fácil você também só atacar o time adversário. Uma hora você vai se cansar. Uma hora você vai deixar brecha. Uma hora você vai deixar oportunidade para o time adversário. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Palmeiras esperou, cozinhou o jogo, teve a responsabilidade de ficar com mais a posse de bola e aí a hora de atacar, atacou com sabedoria. O time perfeito começaria as partidas como o Atlético Mineiro e terminaria como o Palmeiras, né? Mas é difícil manter isso. Não estou falando que é fácil. E a missão do Palmeiras ontem, assim, eu acho que isso faz com que o feito fique ainda maior, é que é diferente, por exemplo, você sair para jogar na altitude, por exemplo, com o The Strongest, com o próprio Bolívar ontem, que são equipes que quando um Palmeiras enfrenta uma dessas equipes, tem a questão da altitude, mas tecnicamente tem uma diferença muito grande entre as equipes. A equipe do Del Valle, acho que a gente pode botar a LDU também nesse bolo, são equipes que jogam na altitude e têm a superioridade lá por conta da altitude, mas são equipes que quando descem para jogar no nível do mar, têm totais condições de criar dificuldades também com as equipes aqui no nível do mar. Tem que enfrentar Barcelona. É isso. Precisa descer. Então, então, além de você ter a questão da altitude, que sem dúvidas é um dificultador muito grande, você tem uma equipe extremamente organizada, uma equipe qualificada. A gente está falando do garoto Kendry Paz, que é uma grande joia do futebol sul-americano, então é um time que tem muito recurso técnico também e organização. Cara, eu tô disposto a dar check em 2.800, amigo. 2.800 para mim já tá ficando legal, o Palmeiras tá enfrentando, tá todo mundo... Você não, eu não vou levar você para viajar. Agora, 2.800, cara, com 5 substituições, já não tá mais... 2.600 do Flamengo agora na partida anterior com o Milionários, eu já nem respeito. Eu começo a discutir de 2.800 para frente, cara. Tá na hora de superar esses traumas. Porque não dá para você ouvir toda hora. O problema é o calendário. O problema é a sequência de jogos. O problema é a altitude. É muito problema, cara. Tá todo mundo cercado de problema. Eu nunca vi o futebol brasileiro vive cercado de problemas. E na hora de achar a solução, o Abel achou solução. Eu acho que 2.800 já dá pra gente... Fisiologistas, por favor, procurem o Lino. Vamos ouvir o Abel Ferreira depois da grande virada de ontem. Eu gostava também que vocês me respondessem quantos times brasileiros ganharam aqui. Se me conseguiste depois fazer uma análise sobre isso.
eu vou gostar. Já disse isso aos jogadores, calma, vamos corrigir aquilo que temos que corrigir, e fizemos uns ajustes, sim. Entramos muito melhor no segundo tempo, na minha opinião, porque a capacidade dos jogadores se adaptarem a este clima foi muito melhor. E pronto, acho que hoje os jogadores que entraram do banco ajudaram muito, e é isso que nós esperamos. São esta mistura da nossa experiência que temos com a nossa irreverência dá isto que vocês assistiram aqui hoje. Não é a primeira vez que o Palmeiras vira um jogo, portanto é uma equipa que só deixa de lutar quando o jogo termina, e fico muito feliz porque foi uma vitória do Todos Somos Um, foi uma vitória de todos, do nosso núcleo de performance, da nossa psicóloga, dos nossos nutricionistas que nos ajudaram muito hoje, da comissão técnica, da nossa presidente que não deixa que nada nos falte. Temos tudo bom e do melhor, então só temos que fazer uma coisa, é o clube que nos proporciona estas condições, nós só temos que ir para dentro do campo e todos juntos nos esforçarmos para conseguir resultados. Também agradecer ao Barros, e acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor, e é um orgulho muito grande poder estar junto deste grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado. E não se continha de felicidade depois do feito dele, e como pedido pelo Abel, aqui está. Ele pediu o levantamento de quem ganhou do Del Valle na altitude de Quito. O levantamento está na sua tela. União Espanhola do Chile empatou. Botafogo perdeu. São Lourenço da Argentina empatou. O Estudiantes da Argentina perdeu. Guarani do Paraguai perdeu. Colo-Colo do Chile empatou. Melgar do Peru perdeu. Atlético Mineiro perdeu. River Plate perdeu. Pumas do México perdeu. Boca Juniors perdeu. Atlético Nacional da Colômbia empatou. Deportivo Municipal do Peru empatou, Olímpia do Paraguai perdeu, Banfield da Argentina empatou, Júnior de Barranquilla da Colômbia perdeu, Flamengo perdeu, Barcelona de Guayaquil perdeu, Nacional do Uruguai empatou, União Espanhola do Chile perdeu, Defensa e Justiça da Argentina empatou, Universitário do Peru perdeu, Palmeiras derrotou o Del Valle lá, 2 vezes, em 21 e agora. Tolima da Colômbia empatou, o Galo empatou, América Mineiro perdeu, Liverpool do Uruguai perdeu, Corinthians perdeu, Argentino Júnior perdeu, Deportivo Pereira da Colômbia perdeu, São Lourenço da Argentina, Deportivo Pereira da Colômbia empatou, São Lourenço da Argentina perdeu e o Palmeiras ganhou. Essa é a capivara da vida toda? Xizinho, todo o retrospecto do Del Valle como mandante em Libertadores está na sua tela. As únicas derrotas foram para o Palmeiras em 21, do Abel, e para o Palmeiras em 24, do Abel. Eu acho que, de certa forma, dá uma respondida na questão que você levantou antes da sonora do Abel, Lino, porque acho que mostra, fica claro que, embora seja espetacular, o resultado que o Palmeiras conquistou lá ainda é uma exceção. Ainda é uma exceção que só o Palmeiras conseguiu quebrar. Então, eu volto a falar. Eu acho que no caso do Del Valle, a questão da altitude tem um acréscimo muito significativo da qualidade do time. Não é só altitude. Exatamente, mas a altitude ainda é um fator muito relevante, mesmo a 2.600, né? Quito. O Lino falou 2.800. 2.800. Ainda é muito relevante a questão da altitude. Como eu disse, são 22 viradas na Era Abel. A gente vai destacar as 5 principais para vocês. As 5 principais, na nossa opinião, claro, as mais impressionantes. A de ontem. Essa daí é na Supercopa, né? A gente vai destacar as 5 principais das 22 viradas que o Palmeiras já deu sob o comando do Abel. Então, as que a gente considera as principais. 5 foram nos acréscimos: América, Bahia, São Paulo, Botafogo e Del Valle. Pra gente, a maior virada é essa. Ainda é essa. A que muda o Campeonato Brasileiro do ano passado. Os maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro é essa virada do Palmeiras em cima do Botafogo, né? Isso. Então, a gente considera a de ontem. Não está na ordem das